Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17, diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte, e para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Está aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, diante da sua palavra, nós pedimos que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito para expor a tua palavra com fidelidade, ó Pai, e que ela penetre em nossos corações. Pedimos em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito embora sejamos cristãos, convertidos, regenerados, transformados, justificados, santificados e um dia glorificados, muito embora passamos por muitas adversidades na nossa vida, muitas desilusões, às vezes depressões. Isso também aconteceu com vários personagens das Escrituras, inclusive o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava em tamanho tristeza, tamanho desespero ao escrever esse texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo passou por muitas lutas, dificuldades, mas este é o pior momento da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz que passou por muitas dificuldades. Ele passou por fome, sede, açoites, foi preso. Quando fazemos as nossas viagens missionárias, né, Paulo, nós procuramos um hotel próximo. O apóstolo Paulo procurava a cadeia, porque era lá que ele ia dormir, com certeza, naquela noite. Foi preso, açoitado muitas vezes, mas o pior momento da sua vida foi este momento. Ele estava com tristeza no coração. O texto diz aqui, ele estava com intranquilidade no seu espírito. O apóstolo Paulo fez muitas coisas gloriosas, foi o grande apóstolo dos gentios, foi o maior missionário de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos. Mas uma coisa não gloriosa que ele fez foi exatamente aqui. Ele abandonou uma igreja, uma plantação que estava prosperando, para encontrar Tito, que estava vindo ao seu encontro, uma carta que não havia recebido, porque o seu coração estava triste. O texto fala que quando ele chegou em Troade para pregar o evangelho, uma porta se abriu no Senhor, diz o versículo 12. Ou seja, quando ele chegou a Troade, o evangelho estava prosperando, Deus havia abençoado e aquela igreja estava prosperando, e muitas pessoas se converteram, e ele começa a plantar uma igreja, a igreja começa a florescer e prosperar. Mas ele estava com sucesso ministerial, mas a sua vida estava abatida, o seu coração estava triste, pesaroso. E o pastor pode estar com sucesso, mas às vezes o seu coração está triste. Às vezes você tem um bom trabalho, uma boa família, e tudo vai bem com você, mas o seu coração não está quieto. E o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 13, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Por quê? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Abandonou o trabalho de Troade e foi para a Macedônia encontrar Tito. Por quê? Porque Tito estava com uma carta de Corinto. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto, ele pregou o evangelho, a igreja floresceu, ele amava aquela igreja, e aquela igreja desenvolveu, e logo depois de plantar aquela igreja, ele continuou as suas viagens missionárias. E agora ele estava em Troade e recebeu notícias que aquela igreja havia se desviado do evangelho. Haviam entrado falsos mestres naquela igreja, e os falsos mestres, para destruir a igreja, eles atacam o pastor da igreja. Então começaram a fazer altas acusações, falsas acusações com o apóstolo Paulo. Disseram que ele estava ali em Corinto por questões financeiras, ele estava em Corinto por questões sexuais, ele não tinha
boa pregação, a sua oratória não é boa, ele não tinha boa afeição e não tinha a cultura, a intelectualidade suficiente da cultura grega, suficiente para eles. Mas o pior de tudo é que a igreja acreditou. E a igreja preferiu ficar com os falsos mestres do que com o apóstolo Paulo, que pregava a verdade. E aquilo lhe sangrou o coração. E aquilo o deixou triste, porque ele amava profundamente aquela igreja. Então ele ficou apavorado, desesperado, intranquilo, depressivo, e deixou aquele trabalho e foi tentar encontrar Tito com aquela carta chamada Carta Pesarosa. É uma carta dura que ele escreve para aquela igreja, para que eles voltassem ao evangelho, retirassem os falsos mestres e voltassem para o evangelho verdadeiro. Mas enquanto aquela carta não chegava, ele estava pesaroso. Vimos depois, logo à frente, no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios, que enfim Tito chega e traz boas notícias. Aquela carta dura não é a carta que nós temos, não foi a canonizada, era uma carta exclusiva para eles, e depois então ele traz boas notícias, que o povo então se arrependeu e voltou ao evangelho, e voltou a aceitar ele como apóstolo, como pastor daquela igreja. Mas enquanto isso não acontecia, ele estava triste, ele estava pesaroso, ele estava abatido, mas ele faz algo aqui inusitado. Perceba do versículo 13 até do versículo 13 para o versículo 14, parece que tem um buraco, parece que está faltando alguma coisa, está faltando um versículo aqui. Ele passa do pior momento da sua vida, da sua carreira, de 30 anos de missão, 30 anos de ministério, e aqui no versículo 14, de repente ele diz, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. E aqui está a primeira lição, meus irmãos e minhas irmãs. O apóstolo Paulo tira o foco do problema, da desilusão, das adversidades e olha para cima, e olha para Cristo e agradece a Deus e diz, graças a Deus, que Deus sempre nos conduz em triunfo. Com Ele nós somos mais que vitoriosos. Nós temos lutas, temos dissabores, temos tristezas nesse mundo, mas devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que sempre nos traz a vitória em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Que exemplo, ele mudando o foco. Mas o apóstolo Paulo ele vai fundo aqui. O que significa triunfo? O que significa ele sempre nos conduz em triunfo? Triunfo era um termo militar no exército romano. Na antiguidade, isso era muito incomum. A pessoa, para receber um triunfo, um título de triunfo, era algo inusitado. Talvez Paulo, em toda a sua vida, deva haver visto apenas um ou talvez nenhum desses eventos. Era algo assim muito, extremamente difícil você conseguir um triunfo. Esse triunfo era um prêmio dado diretamente das mãos de César, o imperador, na capital romana. Então, tinham certos quesitos para alguém receber esse triunfo. Primeiro, você tinha que ser um general romano, não um outro soldado. Você tinha que ganhar uma guerra internacional, não apenas uma guerra interna, uma guerra civil. Você tinha que exterminar totalmente o país inimigo e trazer paz, e trazer os despojos. Então, o Império Romano se tornaria mais rico, e também expandiria suas terras. Aquele país tornaria a ser propriedade agora do Império Romano. Então, ele ficaria mais poderoso e expandiria, então, as suas terras. Então, na capital romana, nas ruas de Roma, até chegar no Capitório, lá onde o imperador iria receber, iriam ter um sacrifício de um grande touro branco para os deuses, teria uma procissão, uma parada, para essa pessoa receber esse triunfo. E essa parada, ela era composta de várias pessoas. Primeiro ia o Senado romano, os políticos sempre na frente, embora não fazem muita coisa desde daquela época, mas gostavam de ficar sempre à frente. Logo depois vinham os sacerdotes com incenso, trazendo, exalando um perfume. Depois vinham também os floristas e forravam o chão, a estrada com flores. As pessoas jogavam guirlandas também com flores, e então eles passando por ali, exalava, e aquilo ficava forrado de flores. Depois iam os músicos, depois iam os dançarinos, e depois então ia o exército derrotado.
E esse exército inimigo derrotado, no final da procissão, lá no final, eles seriam todos executados. Diante do povo, diante do general e diante de César. E então via por fim o general numa bina, com cavalos todos adornados, e com a sua família ali naquela bina, naquela charrete. E por fim, no final, vinham soldados vitoriosos, os líderes deles gritando, triunfo, triunfo. Ou seja, era uma grande festa inusitada no país. Qual a ilustração? O que Paulo quis dizer com isso aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo é o nosso general. Ele venceu a guerra espiritual por nós, ele venceu a batalha por nós. Jesus Cristo, ele venceu Satanás, ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o inferno em nosso lugar. E com ele já estamos mais que vitoriosos. E ele então está nos levando, nós somos a sua família, está levando na sua sarrete, estamos neste mundo, enquanto estamos aqui, marchando em glória triunfal, na caminhada até chegarmos na Jerusalém Celestial. Ou seja, ele está dizendo, tire o foco dos problemas, das adversidades e olhe para o autor e consumador da fé, o nosso general que sempre nos conduz em triunfo, sempre nos dá a vitória, com ele nós somos mais que vencedores. Meu irmão, nada deve roubar a sua alegria, só o pecado deve roubar a sua alegria, porque com ele somos mais que vencedores. Talvez você veio essa noite com problemas, desilusões, tristezas, depressões, decepções, mas nós temos que aprender com Paulo e olhar para cima e dizer, graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória em Cristo, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. Mas Ele não para por aí, Ele dá um outro motivo para agradecer a Deus. Ele diz aqui também, graças a Deus, porque eu e você somos o bom perfume de Cristo. Olha o que ele diz no versículo 15, ele diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Ou seja, Paulo diz, olha, mesmo em meio às adversidades, nós devemos focar no privilégio de sermos o bom perfume de Cristo, graças a Deus que o Senhor nos usa para sermos o bom perfume de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Lembra que eu disse que as floristas forravam o chão de pétalas, as pessoas jogavam guirlandas de flores da multidão neles, e os sacerdotes iam com incenso, e aquilo exalavam perfume, as pessoas, os cavalos pisavam naquelas pétalas e exalavam bom perfume. E aquele perfume tinha cheiro de vitória, porque eles haviam vencido a guerra, eles sobreviveram, eram mais ricos, mais poderosos, graças ali ao seu general. Então, o apóstolo Paulo disse aqui que isso é fragrância do seu conhecimento. Final do versículo 14, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, essa fragrância, o bom perfume de Cristo, é o conhecimento de Cristo, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a missão, é levar o Evangelho, é o ir de pregar o Evangelho. Quando a pessoa se converte, aquilo tem cheiro de vida. É o bom perfume de Cristo. Ou seja, quando você está pregando o Evangelho, quando você está atravessando a rua ou atravessando o continente, pregando para os de perto ou de longe, vocês estão exalando o bom perfume de Cristo. Quando a igreja está enviando missionários lá para o Nepal, para a Índia, para a China, Butão, para a Austrália, para a Nova Zelândia, ela está exalando o bom perfume de Cristo lá. E graças a Deus é motivo de alegria. Deus não deu esse privilégio nem a anjos, mas deu à igreja, eu e você, para sermos o bom perfume de Cristo, levarmos o Evangelho aqui para Goiânia, para o Brasil e para outros países. Quando mandam missionário, recursos para missionário, orações, nós estamos juntos exalando o bom perfume de Cristo até os confins da terra. Que alegria, que privilégio! Fazemos parte desse reino, plano maravilhoso de Deus, e Ele é glorificado quando as pessoas são convertidas. Mas quando não, também. Talvez você diga, olha, mas eu tenho evangelizado o meu vizinho há tanto tempo, ele não converte. Eu tenho falado de Jesus, convidado a ir para a igreja, o meu amigo de trabalho, o meu parente, e ele não se converte. Mas saiba que mesmo assim, você continua sendo o bom perfume de Cristo. O nosso papel é transmitir, é evangelizar. A conversão é o departamento do Espírito Santo, não é não, pastor? É outro departamento. A nossa missão é ir e pregar o Evangelho a toda criatura.
Quando as pessoas se convertem, Deus está demonstrando a sua graça, a misericórdia e o seu amor, e tem cheiro de vida para com vida. Então aquelas pessoas que sentiam os vitoriosos ali, os romanos, quando exalavam aquele perfume, aquilo tinha cheiro de vida e vitória. Mas aquele exército inimigo, que logo na frente eles seriam executados, aquele mesmo perfume tinha cheiro de morte para a morte. Ele está dizendo aqui, quando pregamos o Evangelho, a pessoa converte, então o Evangelho tem cheiro de vida eterna. Mas quando pregamos o Evangelho, exalamos o bom perfume de Cristo, e as pessoas não convertem, têm um coração duro, não aceitam aquele mesmo cheiro, aquele bom perfume, o mesmo Evangelho tem cheiro de morte, a morte eterna para aqueles que não creem. E o texto diz que quem é suficiente para essas coisas? Que Deus maravilhoso, glorioso, quem tentará contra o conhecimento de Deus? Que sabedoria, que maravilha, Deus é glorificado a si mesmo com a sua justiça, com a sua glória. Quem é suficiente para essas coisas? Que alegria fazer parte desse plano maravilhoso de Deus, de levar o Evangelho até aqueles que não conhecem, ou pouco conhecem de Jesus Cristo. Mas ele não termina por aí, ele continua dando um outro motivo, um terceiro motivo para nós agradecermos, para dar graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus que temos o privilégio de sermos o bom perfume de Cristo. E graças a Deus que pregamos a palavra com fidelidade. Que ele diz aqui no versículo 17, ele diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Aqui o apóstolo Paulo estava fazendo uma outra ilustração. O apóstolo Paulo ama figuras de linguagens, e aqui ele vai dar uma segunda ilustração. Ele diz que nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O que significa mercadejar a palavra de Deus? Aqui ele traz uma figura do mercado da sua época. Na antiguidade existiam feiras livres, como nós temos hoje no Brasil. Nessas feiras vendiam animais, frutas, bebidas, e eles vendiam vinho também. Os vinhos eram colocados em jarros de barro, então você não conseguia ver o líquido. A pessoa ia lá nessas feiras para comprar, e o dono ali dava um vinho para ele experimentar, e ele experimentava e gostava do vinho. Eu quero um garrafão desse vinho aí. Mas naquela época já existiam os desonestos, aqueles mais espertos que queriam lucrar de forma desonesta, eram chamados de mercadores, mercadejando a palavra de Deus, eram mercadores desonestos. Então eles iam lá no fundo e colocavam um pouco de água no jarro, e então eles lucravam a mais com isso. E a pessoa então, quando chegava em casa, tinha um vinho aguado, um vinho misturado, um vinho diluído, um vinho enfraquecido. O apóstolo Paulo: nós não estamos como tantos outros vendendo um evangelho enfraquecido, um evangelho aguado, um evangelho pobre. O apóstolo Paulo aqui estava se referindo aos falsos mestres que entraram em Corinto, estavam levando o evangelho de Cristo, mas um evangelho misturado com as filosofias gregas da sua época, para ficar mais aplausível, para agradar mais as pessoas. Levava juntamente também as leis judaicas, o judaísmo, regras do judaísmo dentro da igreja, juntamente com o evangelho. Ou seja, era um evangelho diluído para agradar as pessoas, para atrair mais pessoas, mas não era o evangelho puro. Então o Paulo está dizendo: nós não estamos como eles, os falsos mestres, mercadejando a palavra de Deus. Muito pelo contrário, nós falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ou seja, nós estamos aqui pregando o evangelho puro e simples. E o apóstolo Paulo, ele falou que não competia nada a não ser pregar Cristo e esse crucificado. Ele conhecia filosofias, ele conhecia muito bem a cultura da época, mas ele optou a pregar Cristo e esse crucificado. Graças a Deus, porque nós, a igreja presbiteriana, temos esse privilégio de fazermos parte da igreja, uma igreja reformada que prega fiel a palavra de Deus.
Nós não estamos como tantos outros vendendo um evangelho aguado, misturado com teologia da prosperidade, misturado com liberalismo, misturado com autoajudas, com promessas de curas, profecias e milagres. Ou seja, nós pregamos o evangelho fiel, o evangelho firme, tanto aqui como os de fora. Quando levamos o evangelho, seja na Ásia, seja na Oceania, estamos levando o evangelho fiel da palavra de Deus. A igreja presbiteriana, enviando seus missionários, tem levado o evangelho fiel, não o evangelho misturado com as culturas dos países, mas o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que salva. Graças a Deus que nós fazemos parte dessa igreja que tem sido fiel, que essa igreja, a igreja presbiteriana de Betânia, continue a igreja firme, fiel, levando o evangelho, mas o evangelho fiel, sincero da palavra de Deus. É esse o evangelho puro e simples, é o evangelho que transforma vidas. Graças a Deus. Ele sempre nos conduz em triunfo. Apesar das adversidades, problemas, lutas, dificuldades que nós enfrentamos, nós devemos sempre lembrar disso. Agradecer a Deus que nós somos usados para levar o evangelho até os confins da terra, ser o bom perfume de Cristo em todos os lugares do mundo. E levar o evangelho fiel, o evangelho que muda, o evangelho que transforma para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa igreja continue sendo uma igreja missionária, uma igreja fiel às Escrituras, para a glória de Deus. Nós somos a igreja triunfante, estamos a caminho da Jerusalém celestial, portanto nada deve nos distrair, nada deve nos entristecer, mas sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém.